Você acredita que a Terra é plana? Por que que você acredita que a Terra é plana? Ou se você acredita que ela é redonda, por que que você acredita que ela é redonda? Eu quero que você conte aqui nos comentários embaixo do nosso vídeo. Eu, particularmente, não acredito que a Terra seja plana. Por que que eu não acredito? Da onde vem essa opinião? Eu não acredito porque, embora eu nunca tenha feito nenhum estudo primário sobre a Terra ser plana ou não, eu nunca investiguei os detalhes, eu nunca fiz os cálculos ou as experiências por mim mesmo, eu não conheço de perto o pessoal que cria essas teses e defende a prova científica de que a Terra não é plana, de que a Terra é redonda. Eu deleguei a opinião, eu deleguei a sabedoria dessa parte da vida a autores, pesquisadores e intelectuais ou divulgadores que eu atribuí confiança no processo de delegação. Então o fato é, embora nada seja totalmente aceitável sem questionar, sem criticar, eu confiei nas provas que me foram argumentadas, mesmo não as tendo elaborado. Por exemplo, o fato de que na Grécia já descobriram que a Terra era circunferencial já antes de Cristo, que eles botaram lá uma pilastra aqui, outra em outra cidade, viram a diferença das sombras e conseguiram inclusive calcular que teria mais ou menos 40 mil quilômetros de circunferência, que é o que tem 46, se eu não me engano, mais ou menos hoje. Eu acreditei nesse argumento. Eu também acreditei no argumento de que se nós olharmos para o céu e vermos que todos os astros são redondos, nós também inferiríamos por intuição ou por associação de ideias que a Terra também seria. O argumento de que o barco some no horizonte, eu também aceitei. Eu aceitei fotos de fora, até a própria foto da Voyager, né, do Pale Blue Dot e essas outras tantas. A gente vai aceitando e vai dizendo, não, a Terra é redonda. Agora, eu tenho certeza absoluta que a Terra é redonda? Eu não posso dizer isso. Por quê? Porque eu não saí da Terra, eu não vi a Terra, eu não participei dessas pesquisas, nenhum desses experimentos e nem tantos outros que são feitos para argumentar em prol disso, eu elaborei, eu fiz ou participei, e nem conheço pessoalmente os autores desses experimentos. Mas mesmo assim eu continuo acreditando que ela é redonda e acho não só pouco provável, como não acredito, não dou crédito suficiente para investigar se ela é plana. E é assim que a gente forma opinião pública. Eu puxei esse tema aqui porque ele suscita algumas polêmicas nas redes sociais, apareceu uma corrente terraplanista defendendo e questionando essa ideia, e no final das contas, eu não acho isso ruim. Por que eu não acho ruim? Porque embora eu acredite que a Terra é redonda, eu recebo a oportunidade de assistir o debate e talvez eu não soubesse todos esses argumentos que eu acabei de citar e tantos outros que são usados se eu não tivesse visto o debate. O debate é saudável, mesmo que seja dito, que seja elemento de piada, que seja dito da forma jocosa que muitas vezes é colocado, tudo bem, ele sofistica os argumentos, aposto que muita gente que está nos assistindo também sabe um monte de fatos para provar que a Terra é redonda, também tem um monte de teses para dizer não, ela é plana e reivindicar que ela é plana, e eu acho que esse debate, na verdade, só enriquece o nosso espírito crítico. Só que, mesmo assim, não seria honesto da minha parte dizer que tenho certeza absoluta de que a Terra é redonda, porque o que eu tenho é muita confiança nesse conhecimento, e não certeza absoluta. E por que eu estou falando disso? Para a gente entender como funciona essa matéria de opinião pública. Nada se torna absolutamente deglutível sem espírito crítico. E os temas que nós manifestamos no dia a dia, a maior parte deles, nós também fizemos que nem a circunferência da Terra. Nós delegamos às pessoas, a intelectuais, a veículos de comunicação, a confiança, nós atribuímos confiança a essas pessoas estarem fazendo um bom trabalho e assumimos a opinião delas como fatos, os argumentos, as demonstrações lógicas, as evidências científicas. Nós confiamos nas instituições e recebemos elas como componente suficiente para montar nossa opinião. Então a gente pode sentar numa mesa de bar e dizer a Terra é redonda, mesmo sem nunca ter feito nenhum experimento, e todos concordarem, mesmo sem nenhum de nós ter feito também. Nós delegamos para a comunidade científica. E é assim que funciona, de certa forma, o capitalismo. É a divisão do trabalho. Você divide tudo que você faz na vida e cada um faz o que faz de melhor. Assim se espera que todos achem a sua posição e construam um mundo melhor e mais interconecto, né? Interligado. Agora vamos para como se constrói essa opinião pública. Essa opinião pública ela é construída por esses meios de comunicação, por essas pessoas que divulgam essas ideias,
por esses cientistas que fazem esses experimentos, pelos autores que divulgam os livros, etc, etc, etc. Então ela é sempre elaborada dentro de uma camada intelectual, estou chamando assim, isso inclui desde os cientistas até os autores. Essa camada intelectual recebe o respaldo de uma determinada elite, e essa elite aqui não tem adjetivo, não tem mais adjetivo do que a própria palavra elite, que é simplesmente aqueles que puxam a tropa, que comandam a sociedade. Nesse sentido de elite, seja o veículo de comunicação, o jornal O Globo, ou seja outro jornal, ou seja, eu vou colocar aqui, por exemplo, o Brasil Paralelo, que tem 1 milhão de inscritos aqui, está levando informação adiante, elas recebem respaldo de algumas instituições, outras mais formais e com imenso poder, como o próprio governo, e outras bem menos, como um canal de YouTube, uma empresa de comunicação. Mas o fato é que essas pessoas fazem a comunicação dessas ideias, que são distribuídas e elaboradas por um ciclo fechado, um círculo exclusivo da classe intelectual. E nós levamos essas ideias adiante através desses veículos de comunicação, através das instituições, dos campos de transmissão de ideias. A população absorve elas dessa forma. Então, quando a gente está debatendo se a Terra é plana ou não, nós estamos comunicando para a população a conclusão daqueles que debateram isso. Seja da forma defendendo um lado, seja defendendo o outro, seja o cara acompanhando o debate como ele está acompanhando ultimamente, se é ou não é, o documentário novo que saiu no Netflix e tudo mais. E a população vive, então, a boa parte da população, porque a população também compreende a própria elite, né? Não dá para separar totalmente, a gente tenta organizar um framework para entender melhor, mas não é separável, né? É uma coisa homogênea e não heterogênea. Comumente na ciência política foi chamado de massa, né? Porque a massa é isso, porque a massa é aquilo. A massa recebe essa opinião, vive nesse mundo em concordância. E normalmente tem pouco espírito crítico a respeito das instituições que comunicam essas verdades, e também tem pouco processo de desconfiança a respeito das ideias que já vêm prontas e que elas recebem no sistema comunicacional, na mídia, etc, etc, etc. Isso faz com que uma série de assuntos na nossa vida já tenham a presunção de ser julgados como positivos e outros assuntos tenham a presunção de ser julgados como negativos. Se nós falarmos de democracia, por exemplo, pouquíssimos vão ter a compreensão do surgimento da democracia, de como ela funciona, de como as instituições se articulam para que ela funcione, do debate intelectual acerca de qual é a melhor forma de exercer essa democracia, das diferenças entre diferentes países e suas gêneses para compreender qual é o sistema que melhor contempla essa democracia, e até mesmo quais são os outros regimes que foram testados ao longo da história, além da democracia. A maior parte das pessoas não vai ter conexão quase que nenhuma com esse tipo de ideia. Mesmo assim, vai ter a presunção, vai presumir que a ideia de democracia é positiva, é boa, é bem percebida, é simpática. Por quê? Porque esses veículos que comunicaram isso, comunicaram dessa forma. Outro assunto também que vai ter uma presunção positiva, e nesse caso vai ser muito debatido a partir de então. Assistencialismo, saúde gratuita, etc, etc, etc. Até pouco tempo atrás, a maior parte das pessoas aqui no Brasil tinha a compreensão de que era totalmente positivo, porque soava da seguinte forma: saúde de graça, ok, me soa bem, a linguagem me soa bem. E aí as instituições, a classe política promete cada vez mais saúde de graça para conseguir o seu voto, então é uma estratégia comunicacional, é um veículo comunicacional que já lhe convence. A mídia cobra os estados de saúde, os hospitais, tudo carecendo de cuidados, carecendo de equipamentos, carecendo de infraestrutura, etc, etc, etc. E você vai aceitando que a ideia de ter saúde gratuita é uma ideia excelente, porque ela já soa excelente desde o início. Afinal de contas, quem em sã consciência escolheria pagar por saúde se pode adquiri-la gratuitamente? E nós também aceitamos de que seria desumano debater o fato de não haver saúde gratuita. E assim nós vamos adquirindo a nossa opinião sobre os mais variados temas da vida e exercendo-as nos meios de troca de informação, seja na nossa sala de aula, seja em família, seja num jantar, num churrasco de domingo, no que for. E por que alguém discordaria dessas opiniões? Porque a gente já percebeu como elas são formadas. Por que alguém discordaria dessas opiniões? Aí, basicamente, nós temos dois principais motivos para alguém exercer essa discordância. O primeiro é que é parte interessada. O que é a parte interessada? Exemplo, o José Serra vai lá e promete saúde porque ele está fora das eleições, ele está fora da presidência, então ele vai lá no debate de 2002 e promete
muita saúde gratuita, expansão incrível dos hospitais, do orçamento e faz terra arrasada de toda aquela saúde que foi construída anteriormente. Um exemplo. Para ele, é excelente que ele faça isso, porque ele não está no poder, precisa chegar. E para chegar, precisa que parte da população ache alguma insatisfação com o governo atual para apoiá-lo. Muito bem. Se José Serra for eleito, na lógica consequencialista de José Serra, ou de qualquer outro que a exerça, se justificou. Então ele é a parte interessada no discurso e por isso deve receber a nossa desconfiança, nossa presunção de desconfiança se aquilo que ele diz corresponde aos fatos. Outra parte interessada. O PT está sendo massacrado nos meios de comunicação, na internet, pela população e pela opinião pública, por causa dos escândalos de corrupção. Faz sentido que no caderno de teses do PT divulgado em 2015, um ano logo depois da fatídica reeleição de Dilma Rousseff, ele tenha previsto o controle, a reforma dos meios de comunicação. Porque o PT é a parte interessada em diminuir o potencial de discurso que prejudica o partido, de controlar a democratização da mídia, era nada mais que a controle estatal do próprio PT sobre aqueles que falavam mal do PT. Então ele era a parte interessada nisso. E assim é a nossa vida, para a gente parar de falar do José Serra, parar de falar do PT. Na nossa vida, você está muito afim de ir para a praia no final de semana, um exemplo, e seu pai quer poupar dinheiro. Ele é parte interessada em não ir para a praia, você é a parte interessada em ir para a praia. Então é normal a gente ter que gerenciar os interesses diversos na hora de tomar as decisões e formar a nossa opinião. E existe um terceiro agente, só que quando o assunto é opinião pública, é sociedade, é vida coletiva, é vida pública, existe um terceiro agente que é muito raro que nós tenhamos presença na nossa família e tudo mais. Esse terceiro agente é o agente neutro, é o intelectual honesto, é aquele que realmente quer investigar o problema. Então, entre o José Serra prometendo saúde e o Fernando Henrique Cardoso falando que a saúde foi ótima e que nós vamos manter, existe um cara observando e dizendo, olha, esse discurso do Serra aqui é populista, esse discurso aqui do FHC também, porque embora ele não possa se comprometer em alavancar a saúde, porque ele não pode dizer que foi tão ruim, ele está vendendo as melhoras que foi feitas e que não são perenes, porque foi do governo dele, então os dois são partes interessadas. Veja só, se tem saúde, vai ter que arrecadar por meio de imposto, a estrutura do Estado é ineficiente, olha esses outros cases de outros países, etc, etc, etc. Esse cara está fazendo um estudo imparcial porque ele está preocupado em buscar a verdade. Ele é a parte interessada em achar a verdade, mesmo que não consiga, ele está exercendo a retórica para adquirir algum conhecimento ainda não posto no debate. E essas pessoas questionam o status quo, vamos colocar assim muitas vezes, né? E acho que talvez seja um pouco do que aconteceu com a Terra plana. Porque aqui é indiferente de você concordar ou não, a gente tem que aceitar que as pessoas apareçam e questionem as coisas como são, né? Eu acho, como escreveu o livro do Hans Hermann Hoppe, A Democracia e o Deus que Falhou. O cara foi lá e fez um ensaio deslanchando a democracia, dizendo que tantos outros sistemas são melhores, tal, tal, tal. Se você se enfurecer e sair chamando ele de ditador pelo título do livro, a única coisa que nós vamos estar atestando é que nós não o lemos. Porque se ler, você vê, o cara não é um ditador, ele está tentando fazer uma análise de ciência política. A menos que o cara seja o ditador, que é a parte interessada em manter o discurso, você não precisa julgá-lo dessa forma, adjetivá-lo dessa forma. Então, é importante que quando a opinião pública está posta, a gente respeite esse direito de questionar aquilo que está posto. Eu mesmo tenho minhas certezas, elas me acompanham, e muitas vezes a gente não conhece bem a origem da ideia, e a gente convive com isso, e se nós não nos vigiarmos, a gente pode se dar conta de que eu defendo uma ideia, eu podia ligar a câmera aqui e defender uma ideia durante 20 minutos, isso é uma ideia que eu só pensei em 2 minutos. Como eu posso gastar 10 vezes mais tempo defendendo do que adquirindo a ideia, né? Então aí a gente começa a ver essa incompatibilidade, esse exercício de humildade, de saber que nós não adquirimos conhecimento por conta própria, muitas vezes, que nós não o produzimos e que nós o delegamos para pessoas ou instituições e confiamos nessas instituições. Nada impede que elas nos traiam, que eles nos traiam em última análise. Nós mantemos a confiança enquanto ela for mantida. Mas
renegar e colocar o brechó de estúpido naqueles que a questionam é empobrecer a democracia, empobrecer o debate, empobrecer o que a gente está querendo construir, que é certamente uma sociedade mais próxima de valores da verdade e mais rica no conhecimento acumulado. Isso não fere só as nossas discussões de bar, né? Não fere só o nosso ego de ter que aceitar que você não tem certeza absoluta, que você delegou isso para uma instituição. Esse já é um despertar importante, se todo mundo perceber assim, ó, olha, muita coisa eu não tenho certeza absoluta. Eu vivo numa sociedade que se dividiu e eu deleguei confiança para as pessoas me passarem conhecimento. Muita coisa já vai se resolver com esse exercício de humildade. Mas se nós não fizermos isso, qual é o risco que nós corremos? Nós corremos o risco que aquela parte interessada que a gente conversou no discurso esteja interessada em manter o status quo. Porque quando a opinião pública já estabelecida interessa a elite vai querer mantê-la para que preserve o poder, a instituição, seja o poder financeiro, intelectual ou bélico, não interessa, né? O político, não interessa. Ela vai querer defender esse poder, manter esse poder com ela e não vai querer que seja questionado. E quando alguém da elite com poder começa a querer defender a opinião, ele pode fazer uso de instituições. Então pode participar, por exemplo, desse caso absurdo do STF entrando em censura, o caso do Danilo do Gentili com a Maria do Rosário processando e condenando à prisão, o caso do Arthur do Mamãe Falei, condenado a 110 mil por falar mal do Marcelo Freixo. A gente começa a ver que o aparato estatal, as instituições do poder e da elite falam em favor da manutenção do status quo e da preservação de uma opinião pública que eles entendem como crime qualquer opinião que fuja à prevista por essas instituições. Então, olha só, espero que você acompanhe a importância do raciocínio no seguinte sentido. Olha a importância de nós nos percebermos como pessoas que não constroem, não produzem primariamente conhecimento, que reputam confiança a instituições e pessoas, adquirem sem muita certeza isso e defendem essas opiniões. Isso é o que acontece no dia a dia. E não teria como ser diferente na divisão do trabalho, a gente não pode ter o conhecimento de tudo, mas o exercício da humildade de saber isso nos coloca em estado de alerta para que não aconteça da gente defender de forma emocionada, apaixonada, ideias que nós não pensamos a respeito. Se nós queremos nos envolver num debate contemporâneo que por algum motivo cruzou a nossa vida, despertou interesse, tem que começar o aprofundamento. Se nós não temos como saber tudo, e ao mesmo tempo temos que ter a humildade de saber que não podemos saber tudo, e ao mesmo tempo temos que ter opinião sobre as coisas, ou pelo menos saber se virar em sociedade, ou tentar buscar mais essa verdade, o que pode nos ajudar? O que pode costurar essas três coisas aparentemente opostas, que é a necessidade de entender as coisas, a humildade de saber que não se produz o conhecimento e a incapacidade de produzi-lo em todas as áreas, né? Você pode se especializar em 1, 2, 10, 15 se quiser, mas não tem como se especializar em todas as áreas do conhecimento humano. Os princípios, os valores que a gente constrói para avaliar e para sofisticar o espírito crítico que a nossa personalidade tem ao receber esse conhecimento. Então, existem valores universais, ideias costuradas, que constituem a base sólida de raciocínios, como por exemplo esse aqui que eu estou mostrando para você, que na verdade é uma cruza de conservadorismo com ceticismo e esses valores que constroem um pouco dessa posição social que você consegue manter perante a opinião pública sem preservar, sem ser parte naqueles que defendem o Estado sem o conhecimento de que o fazem, ou defendem uma determinada empresa sem o conhecimento de que o fazem. Então você não se deixa ter uma ideia na sua cabeça cuja qual você não conhece a origem e não sabe a que serve. São os valores universais e a consciência, a lucidez perante a busca da verdade que permite que a gente exercite esse tipo de comportamento. E é por isso que quando a gente pensou aqui, por exemplo, no Brasil Paralelo, em fazer algum conteúdo de aprofundamento para a pessoa participar de uma sala de aula e se conectar com grandes ideias, não adiantava pegar só assuntos isolados. Claro que eles têm a importância, por exemplo, de explicar a previdência privada. Há uma importância imensa, principalmente no Brasil, no momento que vive agora, de nós entendermos a importância das reformas e os componentes que montam a reforma para a gente se posicionar. Ok, mas para o núcleo de formação ter um impacto de longo prazo, não tinha como simplesmente só tratar desses temas. Nós precisávamos remontar aos valores universais e a busca pela verdade de forma lúcida. Porque dessa forma a gente prepara a pessoa, ou intenta preparar a pessoa, não para
saber se posicionar sobre a Previdência. Porque amanhã a pauta não vai ser Previdência, amanhã a pauta vai ser hospital. E se a pauta, depois de hospital vai vir prisão, e depois de prisão vai vir governo. E a pauta vai mudando, e se você estiver preso apenas ao estudo da pauta, a sua opinião está presa no mundo da técnica. Toda hora você tem que estudar uma nova coisa e se torna impossível. O que você precisa saber? Se você tiver o princípio por trás de tudo isso, como, por exemplo, a ideia de liberalismo ou intervenção, meritocracia ou assistencialismo, você vai conectar todos os assuntos e vai perceber que o que orienta a decisão da reforma privada é uma disputa das mesmas ideias que orientam a divisão entre saúde, hospital gratuito ou hospital não gratuito, de empresa privada ou empresa estatal, de politicamente correto ou liberdade de expressão. É as mesmas ideias que polarizam o debate em todos esses aspectos e que torna necessário que a gente entenda o princípio, a raiz das ideias. E não se prenda no estudo exclusivo da previdência privada. Isso a gente pode delegar, o mundo da técnica. Previdência privada, vamos dar para os especialistas que entendem isso, vamos acompanhar o debate entre eles, vamos ler a reforma se nós quisermos, vamos nos aprofundar o máximo possível. Mas se a gente dedicar toda a nossa vida para estudar previdência privada, nós também não vamos dedicar toda a nossa vida para estudar arte, ou para estudar ciência política, ou para estudar historiografia de países europeus. Você não tem como saber de tudo. Então estude os princípios e tenha o patrimônio cultural preparado para absorver essas pautas. Olhar para o debate da previdência privada, ouvir o argumento de um lado, ouvir o de outro e perceber, o que está orientando o argumento desse cara são tais valores. Disso eu não concordo. Ou com isso eu concordo. Ou com isso me parece interessante. Eu ouvi de outra pessoa e dizer assim, puta, esse cara tá enrolando, ele tá falando isso como desculpa porque o verdadeiro motivo dele estar falando isso é tal coisa. Você prepara um filtro que não fica tão fácil passar. E esse filtro que a gente tem que construir. Esse filtro que a gente conta com você. É nesse filtro que o núcleo de formação acontece e que toda a iniciativa do Brasil Paralelo acontece. Por isso que a gente é conhecido por remontar, os episódios, os documentários que a gente faz em 1964 começa lá na Guerra Fria. O documentário que a gente fez do impeachment começa lá na Primeira República. Quando a gente foi fazer a série de História do Brasil, começou lá na formação de Portugal. A gente usa essa retrospectiva para conseguir costurar os princípios nas quais as coisas foram estabelecidas. Na aula semana passada que nós tivemos com o professor Marcos Boeira, isso ficou claríssimo, porque ele explicou aqui no núcleo, por exemplo, quais são os princípios que possibilitaram que a Rússia fosse o país da Revolução. Por que logo na Rússia aconteceu a Revolução? E sem aquela aula, o fato é que mesmo eu gostando muito da história da Rússia, estava um pouco mais desconectado do porquê que aquilo aconteceu. E agora com esse filtro, todas as coisas que eu sabia que a Rússia fez, eu consegui conectar e entender muito melhor. Então, é núcleo de formação, porque é o núcleo das ideias e das pessoas que dão forma à sociedade e que se formam através dessas ideias. É por isso que a gente faz dessa forma e eu espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo, que é basicamente, nós não somos donos do conhecimento, nós não o produzimos de forma direta, pelo menos não em todas as áreas. Nós temos que reputar confiança em instituições e pessoas, nós temos que adquirir isso e questionar quando for necessário e sempre deixar um espaço livre de paixões para que se o debate acalorar, a gente possa receber as teses que surgem e que questionam aquelas que eram certas, porque foi assim que nós viemos até aqui. Claro que cabe o ceticismo, não pode derrubar tudo a toda hora, mas se nós não tivermos a cabeça aberta para estudar, entender, ouvir os argumentos, nós vamos estar presos, quem sabe, a uma terra plana, ou como já aconteceu, já condenamos pessoas por dizerem que a Terra era redonda, e quem sabe nós não somos os estúpidos, eu e você, por acreditar que a Terra é redonda e os caras estão tentando nos dar novas provas de que a Terra é plana. Então é preocupado com aquilo que nós defendemos, não apaixonado por nossas próprias ideias e apaixonado pelos nossos próprios princípios, que nós conseguimos certamente desenvolver uma sociedade mais saudável. Essa era a mensagem de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal para acompanhar, a gente está fazendo uma série de 7 vídeos aqui, mais olho no olho para a gente entender como é que isso funciona. Se não conhece o núcleo de formação e as propostas do Brasil Paralelo, entra no nosso site que está aqui embaixo na descrição e deixa o teu comentário aqui embaixo dizendo se você já teve uma experiência de ter certeza sobre algo e depois você mudou totalmente de ideia e qual foi o sentimento que você teve. Vamos fazer esse exercício de tentar visitar a nossa história, que certamente para todos isso acontece, e entender o que nós tínhamos certeza e essas certezas foram se perdendo ao longo do tempo. Então, conto com o seu comentário para ler aqui embaixo. Valeu!